Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar nossa devocional de agora pela manhã. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça e a sua condução. Vamos orar? Deus bendito e santo, nessa manhã, Senhor, nos reunimos na Tua presença como Teu povo, atendendo, Senhor, ao Seu chamado, louvando ao Senhor por tantas graças que o Senhor nos tem concedido. Meu Deus, foi um ano de bênçãos na Tua presença e nós Te louvamos por isso e Te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio que nos foi dado de podermos cultuar ao Senhor, de ouvirmos a Sua voz por meio da leitura e exposição da Sua palavra, de podermos erguer as nossas vozes ao Senhor em oração e em louvor. Que bom, Senhor, é poder Te adorar e adorar com Teu povo. Nós Te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos conduza nessa manhã, de maneira que o Seu nome seja glorificado, que o Senhor receba nossos louvores e orações, e que a palavra nos fale novamente ao coração. É no nome de Cristo que Te pedimos isso. Amém. Ainda em pé, irmãos, façamos a leitura no livro dos Salmos, o Salmo de número 115. Salmo de número 115, e nós faremos essa leitura de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 115. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Quantas bênçãos Deus tem nos dado esse ano que se finda. E louvado seja Deus que tem nos atraído à sua presença. Sempre, sempre, nessa vida que Ele nos deu para a glória do seu próprio nome. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, porque Ele me atraiu. E assim nós cantamos para a glória do nosso Deus. Solte a sua voz, vamos cantar juntos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
por seu amor. E merecida a vida que de graça recebi. Essa é a nossa realidade, irmãos. Cantemos. E merecida a vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Queridos, mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 11, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguires a outros deuses. A esta se apegou Salomão com amor. Tinha 70 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, graças te damos, meu Pai, pelo privilégio que temos de podermos acessar a Tua Palavra. Quantas pessoas ao redor do mundo gostariam de tê-la nas mãos, mas não possuem.
O Senhor nos deu tanto o privilégio de possuirmos, de sabermos ler, e ainda, Senhor, de podermos ouvir e conversar e pensar um pouco sobre ela. Obrigado, Senhor, por momentos como esse. Mas, meu Pai, nós reconhecemos que o nosso coração, pela dureza que ele possui, em muitos aspectos, ó Senhor, se distancia dela. Por isso, meu Pai, traz a nossa mente cativa aos Teus pés, não permita que nossa mente divague para distante desse lugar e deste momento. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreendermos essa palavra, iluminando o nosso entendimento, e ajuda, Senhor, também a guardarmos essa palavra no coração, para não pecarmos contra o Senhor. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho, que nós te oramos. Amém. Eu costumo dizer, irmãos, que melhor do que começar bem é terminar bem. A gente pode até começar meio atrapalhado, mas se termina bem, está certo. O ruim é quando se começa bem e se termina mal. Isso é tão sério que o próprio Jesus falou sobre isso. Porque quantos de nós aqui não conhece alguém que começou bem na caminhada cristã, que até estava indo bem na caminhada cristã, alguns até evoluíram bastante na caminhada cristã, alguns chegaram a alcançar cargos na igreja, funções, ofícios, até o pastorado e presbiterato, mas do nada despencaram, caíram, se perderam. Jesus, falando sobre esses corações, ele diz que são corações que têm pedras, que são rasos, alguns outros corações têm muitas preocupações, têm muitos espinhos e abrolhos, e aí por conta disso se perdem no meio do caminho. Então é muito triste ver quando alguns corações começam bem e terminam mal. Infelizmente é assim que funciona a história de Salomão. É uma história que começa muito bem, mas agora no capítulo 11 e 12 vamos ver que termina muito, muito mal. O livro de 1 Reis, meus irmãos, conta a história de Salomão por uma perspectiva interessante, porque ele se preocupa em dar não só os relatos do rei, como é o caso de 2 Crônicas, mas ele se preocupa também em dar tudo o que acontece, inclusive as falhas do rei também. A história de Salomão começa fantástica, com o coração completamente dedicado ao Senhor. Começa com Davi apresentando a ele o reino, dando as instruções finais, mas logo em seguida nós vamos ver Salomão adorando, e nessa adoração que ele presta ao Senhor, o Senhor dá a ele uma oportunidade para que ele escolha o que ele quer, e ele podia pedir qualquer coisa, ele pede sabedoria, ele pede um coração com entendimento, com a capacidade de entender e julgar o seu povo. Por amor a Deus e por amor ao seu povo, ele pede a coisa certa, e Deus diz que daria para ele não só sabedoria, como nenhuma outra pessoa, mas ele daria ainda a ele fama e daria também riquezas. Vejam só, e aí a partir desse instante o relato é só de crescimento. O tempo inteiro o relato começa a mostrar como Salomão tinha muita sabedoria, já julgando o caso das duas mulheres. Logo depois de como Salomão ele cresce e constrói um templo. E o auge da narrativa de Salomão é a construção do templo com todos os detalhes, riqueza, ouro, uma coisa belíssima. Aí do nada o texto começa a nos dar alguns sinais estranhos. Ele se casa com uma mulher, ele começa a fazer adoração nos altos por lá, e a semana passada nós vimos como o coração dele começou a se agarrar com coisas que não deveria. Começou a se agarrar ao poder, começou a se agarrar às riquezas, e nesse se agarrar com as coisas do mundo, não podia se esperar outra coisa a não ser o capítulo 11. O capítulo 11, meus irmãos, é a derrocada de Salomão, é a queda definitiva de Salomão. Aqui, o coração de Salomão está completamente pervertido. Note que o tempo inteiro o texto faz questão de embolar. É o coração de Salomão, é a alma dele que está com problema. Ele finalmente se corrompeu. Mas nesse processo de corrupção aqui, ele mostra como o pecado ele se infiltra no nosso coração de tal maneira que vai desgastando a nossa confiança no Senhor e aos poucos nos conduzindo para distante do Senhor. O coração do rei está pervertido. E quando o coração de alguém está pervertido, meus irmãos, as áreas ao seu redor também são corrompidas. Aqui tem pelo menos duas áreas onde o coração de Salomão corrompeu-se. A primeira área são os seus relacionamentos. Ele tem relacionamentos pervertidos, versículos de 1 a 3. Eu quero que você note como o cronista ele se preocupa em dar muitos detalhes sobre o que está acontecendo aqui.
Ele não se preocupa muito em dar informações extras, mas quando ele se propõe em dar detalhes, ele fala de coisas muito íntimas. Veja como é que começa o versículo de número 1. Ora, além da filha de Faraó. Parece uma informação boba, porque parece que o foco está nas mulheres, mas não, ele já diz, onde começou o erro de Salomão. O erro de Salomão começou quando ele se casou com a filha de Faraó. Nós vimos nos capítulos anteriores que parecia que ele tinha compreensão disso, parecia que ele tinha compreensão do que isso provocava, porque afinal de contas ele fez um palácio real dentro da mesma área do templo, de forma que o templo e o palácio se formavam um conjunto arquitetônico, e ele, sabendo disso, construiu uma outra casa para a mulher dele, fora de Jerusalém, um pouco mais afastada. Então você pode pensar assim, está vendo, ele sabia que estava fazendo alguma coisa errada, até aí tudo bem, mas o texto começa a nos mostrar que o primeiro problema de Salomão é que ele já começou errado quando ele casou com a filha de Faraó. Ele não deveria ter feito isso, mas isso aqui, meus irmãos, é para mostrar que pecados grandiosos e grandes desvios não começam já com uma coisa grande, começa com uma pequena decisão tomada lá atrás. Ele casou com a filha de Faraó. Como consequência, o coração de Salomão foi contaminado. E pela contaminação e perversão do seu coração, olha as consequências disso. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Eu acho interessante essa ideia logo de cara aqui, porque ele começa já dizendo que Salomão ele amou essas mulheres, e o texto faz questão de parar para dizer, e essas mulheres eram estrangeiras. E não só diz que elas eram estrangeiras, diz de onde elas são. O texto diz, elas são moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. A lista de nações aqui é a mesma lista de nações que o Senhor tinha dito lá atrás para Moisés, que quando eles entrassem na terra, eles deveriam destruir todos, e que não deveria haver nenhum tipo de comunhão. No capítulo 7 de Deuteronômio, o Senhor proibiu o casamento de Israel com as mulheres dessas nações, e proibiu no capítulo 7, justamente no versículo 7, porque ele disse, eles vão perverter o coração de vocês, e vocês vão passar a adorar os deuses deles. Então era proibido se casar com essas nações, porque essas nações deveriam ser destruídas. Salomão aqui entende que deveria se casar com essas mulheres, e ele vai e casa-se com várias delas, justamente das nações que Deus disse que não amava. Veja como o contraste aqui é grande. Salomão ama a quem Deus odeia. Salomão tem amor pelas mulheres que Deus disse que deveriam ser destruídas. Salomão tem amor por mulheres, mas não ama o Senhor, porque o Senhor disse que ele não deveria casar com essas mulheres. Eu quero que você note que um coração pervertido é um coração que faz exatamente o oposto do que Deus quer, porque os seus desejos estão ali expressos. Esses desejos de Salomão são expressos aqui como um pecado grave. Veja o versículo número 2. Notem que não é comum o narrador fazer comentários, mas o versículo 2 é um comentário, na verdade é uma citação do texto de Deuteronômio, capítulo de número 17. Olha aí, aliás, capítulo número 7, ele diz assim, ele casou com essas mulheres das nações de que havia o Senhor dito a Israel. O que o Senhor disse a Israel lá no capítulo 7 de Deuteronômio, versículos de 1 a 4? Ele disse assim, não caseis com elas, nem casem elas convosco. Por quê? Porque perverteriam o coração. Note que a questão toda aqui não é xenofobia, alguma coisa desse tipo. Eles são ímpios. Qual era o grande problema aqui? Era a religião que essas pessoas possuíam. Ele está falando de casamento misto. Ele diz, não se case com pessoas que creem diferente de você. Não se case com pessoas que creem diferente do Deus que você crê. Essas mulheres creem em outros deuses. E se você se casar com elas, elas vão perverter o seu coração. O Senhor tinha advertido isso. No capítulo 17, adverte ao próprio rei, dizendo que o rei não deveria se casar com muitas mulheres, nem com mulheres estrangeiras.
Então, de cara, ele sabia que o Senhor tinha mandado que todo o povo não deveria casar, o Senhor tinha mandado que o rei não deveria casar, mas Salomão vem desobedecendo já faz tempo. Deus tinha dito que o rei não deveria juntar riqueza, o que é que Salomão faz? Junta riqueza. Deus tinha dito que o rei não deveria ter muitos cavalos, o que Salomão tem? Muitos cavalos. O texto diz que o rei não deveria ter muitas mulheres, o que é que Salomão tem? Muitas mulheres. Então, Salomão já vem nesse processo de, aos poucos, relevar o que Deus diz. Note que um coração pervertido começa exatamente nesse ponto, relevar como sendo o segundo plano aquilo que Deus manda. Deus diz, não faça isso. Não vamos ser tão radical assim, para que ser tão ferro e fogo? Isso é coisa de neopuritano, não faz um negócio desse não. A gente é mais tranquilo aqui, a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito, porque eu acho que as coisas não é tão pesadas assim não. O que é um pouquinho de dinheiro aqui que ele está juntando, os cavalinhos, bichinho, tadinho, deixa ele, rapaz, ele gosta. Note que a gente vai negociando com o pecado, e aos poucos, ao quanto vai negociando o pecado, nós nos esquecemos da gravidade do que ele vai trazer. O texto diz que eles perverteriam o coração. Perverter, meus irmãos, é mudar o alvo. É fazer com que o coração se inverta e aponte para outro lado. Exatamente essa é a acusação que o Senhor diz. Eles vão perverter o coração de vocês e vocês vão seguir a outros deuses. Note que o que ele coloca é que o seu coração deveria estar dedicado ao Senhor, apontando para o Senhor, olhando para o Senhor, seria um coração para Deus, mas quando você começa a desobedecer essas ordens, os seus relacionamentos são distorcidos e pervertidos, e aí o seu coração se volta para o outro lado. Foi isso que aconteceu com Salomão. O coração de Salomão foi invertido, modificado de orientação. Isso não é difícil de acontecer. Isso acontece devagarinho. E foi isso que ele foi fazer. Ou você acha que ele casou com esse monte de mulher de uma vez? Olha o versículo 3. É muita mulher. O texto diz que ele tinha 700 mulheres. Mas o texto para dar uma informação extra. O texto faz assim. Ele tinha 700 mulheres princesas. Princesas. A palavra para princesa é bem rara. Não aparece tanto assim no Antigo Testamento. É o mesmo nome para Sara. É o nome de Sara. Veja só, essas mulheres não eram qualquer mulheres, elas eram mulheres filhas dos reis vizinhos. Então ele está casando não só porque ele tem interesses sexuais nelas, ele está casando também porque ele tem interesse em alianças com os povos vizinhos, que Deus disse que ele não deveria ter nenhum tipo de aliança. Então ele está fazendo acordos com essas nações vizinhas. E com os acordos ele está fazendo com que essas meninas venham morar em Jerusalém. Ele começou com o primeiro acordo lá com o faraó, lá com o Egito. Ali foi o primeiro acordo, mas ele não parou lá. Notem, são 700 casamentos. 700 casamentos, são 700 acordos políticos de não invasão. Onde tinha uma nação, ele arranjava uma mulher de lá para casar, que ele fosse uma filha do rei. Ele já tem 700. Mas como se não bastasse 700, o texto nos diz que ele também tinha concubinas. E não eram poucas não, ele tinha 300 concubinas. Concubinas eram amantes, eram mulheres que não tinham casamento, mas que eram agregadas aqui. Note que enquanto 700 aponta para a luxúria de Salomão, atrelado à sua esperteza política de fazer alianças, as 300 não. As 300 concubinas mostram que Salomão era um homem luxurioso. Ele tinha realmente interesse em ter várias mulheres. Ele queria um harém imenso. Tudo que Salomão tinha era imenso. Quando é riqueza demais. Quando é sabedoria demais. Quando é luxo demais. Viram as descrições que tinham, as taças de ouro, os pratos de ouro, tudo de ouro, tudo grande demais. Quando Salomão quer um harém, ele quer o maior harém do mundo. Ele quer 1000 mulheres. Eu gosto da palavra do reverendo Ageu Magalhães. Ele diz assim, ele tinha 999 a mais. Porque o que Deus queria é que ele casasse com uma só de Israel. Mas desde a primeira esposa de Salomão, ele se casa com mulheres estrangeiras. Os seus desejos, meus irmãos, são contra ele. Ele tem desejos carnais. Note que como ele extrapolou os desejos do próprio pai.
Lembram que o pai ficou também arranjando um casamento atrás do outro, um casamento atrás do outro, e nunca se satisfez, a tal ponto de que no último ato ele foi e pegou a mulher do outro, que não deveria. Entra Betseba na história e destrói a vida de Davi. Aqui foi ainda pior, porque ele não ficou em 4, 5, 6 esposas, ele chegou a 1000 mulheres à sua disposição, por causa dos desejos do seu coração. Ele não disse não para si mesmo, jamais. Ele nunca olhou para uma mulher para não pegar para ele. Ele tem uma coleção inteira de mulheres para ele. É triste ver como o rei de Israel, aquele que deveria expressar a glória do reino de Cristo, porque era isso que Salomão fazia, ele mostrava a gloriosa presença do rei Jesus, ele mostrava a gloriosa presença do reino de Jesus, era para isso que ele apontava, e do nada nós vemos como um coração de um homem é pervertido, ele passa a fazer justamente o oposto, onde os desejos dele agora são tão extremos que ele se volta contra Deus e faz exatamente o oposto do que Deus queria que ele fizesse. Mas um filho de Salomão, não num palácio, mas num deserto, não no meio da fartura de talheres de ouro, mas depois de 40 dias de fome, por causa de um jejum, foi tentado por Satanás. E a tentação era com desejo bem básico, não era com tentação com desejo sexual, como foi de Salomão aqui, mas os desejos ali eram pequenos, era fome. Depois de 40 dias, Mateus capítulo 4 diz que Jesus teve fome. Satanás se aproxima e oferece a ele justamente a possibilidade de satisfazer o seu desejo carnal. E o desejo carnal de Jesus era comida. E Satanás disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Que dificuldade era para Jesus transformar a pedra em pão? Se ele transforma água em vinho, ele transforma a pedra em pão. Não teria dificuldade nenhuma. Mas ele diz imediatamente: não, porque se eu tiver de me alimentar, a palavra do Senhor é que é o alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ele confia plenamente em Deus, ele confia plenamente no Senhor, ele não se confia em acordos feitos para manter a paz, e ele não se confia nos seus próprios desejos. Ele abre mão de comer, mas desde que continue em obediência ao seu Deus. Que tristeza foi ver Salomão tendo o seu coração corrompido por meio dessas alianças espúrias e por meio da sua luxúria. Mas não somente isso. O coração de Salomão é pervertido quando os seus relacionamentos são pervertidos, mas o coração de Salomão está pervertido quando a adoração é pervertida. Por que o Senhor estava proibindo esses casamentos? O motivo é: você vai se apegar à coisa errada. No final do versículo 2, ele usou a expressão: a estas, ou seja, essas mulheres, se apegou Salomão pelo amor. Essa expressão, se apegar pelo amor, vai aparecer nos Salmos, por exemplo, para falar sobre Deus. O próprio Deus vai dizer assim: porque a mim se apegou com amor, a ele vou livrá-lo. Salmo de número 91. Mas aqui mostra exatamente o contrário. Salomão se apegou a essas mulheres com amor e substituiu Deus em seus corações por essas mulheres. E ao fazer isso, o texto dizia que essas mulheres iriam perverter o coração de Salomão. E foi exatamente isso que aconteceu. O final do versículo 3 nos diz que essas suas mulheres lhe perverteram o coração. E para você não achar que essa perversão foi pequena, o versículo de número 4 começa repetindo a mesma informação. Mas o texto agora mostra o resultado final. Note que há um salto aqui, porque Salomão começa a colecionar esposas ainda jovem, mas o texto diz: agora vamos olhar o que acontece no final. Sendo ele velho, o texto diz: quando ele ficou velho, o que aconteceu? Versículo 4: suas mulheres lhe perverter o coração. O texto mostra, meus irmãos, que não acontece de uma hora para outra. Ele foi arranjando esposa, foi aumentando o harém, mas Deus tinha advertido que ele não fizesse isso, porque elas iriam perverter o coração. E o texto dizia: foi isso exatamente que aconteceu. Elas foram pervertendo o coração no versículo 3, mas quando chega no versículo 4, ele diz: pronto, acabou. O coração de Salomão está completamente pervertido por essas mulheres. Como é que eu sei que o coração de Salomão está completamente pervertido? O texto diz assim: elas lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses.
seguir a outros deuses. Foi isso que ela fez. Eles perverteram o coração para que ele seguisse a deuses estranhos. Mas eu acho interessante o final do versículo. No final do versículo ele faz assim: e o seu coração não era, olha a expressão, de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão era para ser o padrão para os outros reis. Mas agora Deus volta o texto para dizer, agora o padrão ainda é Davi. E sempre vai ser Davi. Quando se pensar em um rei fiel, se olha para Davi, pula Salomão. Porque Salomão acabou de perverter tudo e o seu coração pervertido desmonta a relação que ele tinha com o Senhor. A expressão é, ele não é de todo fiel. É impressionante porque a palavra fiel tem a mesma raiz da palavra shalom, paz, Salomão. Ele não tem mais paz com Deus. Ele não tem mais um bom relacionamento com Deus. Ele não é mais fiel ao Senhor. Mas eu quero que você preste atenção. O texto diz que ele não é de todo fiel. O que significa dizer que ele estava dividido. Ah, então ele abandonou a Deus. Não, ele não abandonou a Deus, não. Ele continua indo para a igreja. Ele continua achando que está servindo a Deus. Mas o que é que ele está fazendo agora? Ele está abrindo o leque para novas adorações. Ele serve a Deus, mas também serve a outros deuses. É por isso que o texto vai usar dois verbos agora. O verbo seguir, no versículo de número 5, e o verbo edificar, no versículo número 7, para mostrar o desespero agora. O texto diz assim: ele não é como o pai dele, que foi fiel, que teve comunhão com Deus. Pelo contrário, ele tem o seu coração agora desviado, seguindo outros deuses. Quem ele seguiu? Versículo número 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Astarote, ela era não só seguida pelos Sidônios, mas mais tarde também pelos babilônios, com nomes de Estar. Era uma deusa da fertilidade e por causa disso a adoração para deuses de fertilidade era uma adoração feita com prostituição ritual. Eram cultos feitos em meio a orgias. Olha o tipo de coisa que Salomão está fazendo. Ele está abraçando deuses que propagam a imoralidade dentro de Israel. Mas não só isso. O texto diz que além de Astarote, ele seguiu a Milcom. Mas olha a expressão seguinte, eu volto para Milcom. Abominação dos amonitas. Pela primeira vez está aparecendo essa palavra e agora ela vai aparecer o tempo inteiro. Deus vai chamar os deuses de abominações, coisas inventadas pelos homens, mas que ofendem a santidade de Deus. Milcom, meus irmãos, note que ele é o Deus dos amonitas. É um dos nomes dados a Moloque, que está lá no versículo número 7. Olha lá no versículo 7. Moloque, abominação dos filhos de Amon, dos filhos dos amonitas. Eram nomes diferentes, mas as vogais são as mesmas. Era Moloque, Milcom. Vejam, esse era o Deus a quem se oferecia crianças. Se queimavam crianças. Quando você tinha o seu primeiro filho deveria ser dado para Milcom. Ele deveria ser colocado nas mãos de uma estátua de bronze que era aquecida e a criança deveria ser assada viva nas mãos desse Deus. E Salomão traz esse Deus para dentro de Israel e passa a adorar esse Deus. E agora você vai encontrar uma informação que aparece pela primeira vez aqui, mas você vai ver muito aparecer a partir de agora, tanto em 1 Reis, como em 2 Reis, como em 2 Crônicas, que é: e Salomão fez o que era mal perante o Senhor. Que triste, não é? Alguém que começou tão bem, do nada agora diz que o que ele fez foi mal. Porque ele agora, queridos, está introduzindo a adoração falsa em Israel. Isso aqui é tão terrível, porque Salomão deveria ter o reino que deveria mostrar ao mundo como é o reino de Deus, como é o reino de Jesus Cristo. Então o reino de Salomão deveria ser um evangelho para o mundo todo. Notem, a sabedoria de Salomão traz gente de todo canto do mundo para conhecer. Vem a rainha de Sabá e diz: bendito seja o Senhor, que é o teu Deus, que tem um rei como esse. Ou seja, era para todo mundo se encantar. O reino deveria ser uma fonte de evangelização.
Mas não, Salomão faz o oposto agora. Porque todos os reinos, quando conquistavam outro Deus, outro reino, desmanchavam os deuses de lá. Mas quando eram conquistados, passavam a adorar o Deus do conquistador. Salomão é o único conquistador que passa a adorar os deuses dos conquistados. Ele inverte o negócio. E aí Salomão faz um evangelismo ao contrário. Ao invés de expandir a glória de Deus, ele traz a adoração para dentro. É um evangelismo às avessas. Ele deveria expandir a glória de Deus e em troca traz a abominação para dentro de Israel. Ele traz a abominação e aí ele fez o que era mal perante o Senhor. O texto diz que ele não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Olha as duas informações lá em cima. Ele não foi fiel como Davi. Ele não perseverou como Davi. Ele não segue o Senhor exclusivamente. Ele tem vários deuses simultâneos. Não só o Senhor. Ele tem também Astarote. Ele tem também Milcom. Mas como se não bastasse, Salomão é um construtor, lembram? Ele construiu o templo. Ele construiu um negócio lindo. Por isso que agora no versículo número 7, ele diz, ele vai continuar construindo. Porque o Senhor o chamou para construir. A vocação de Salomão era construir o templo. E o que é que Salomão vai fazer agora? Templos. E nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe. Ele vai construir um templo, outro templo. Mas dessa vez não é um templo para o Senhor, porque ele já tinha construído. Ele constrói um templo para Quemos. Mas por que esse templo é importante? Porque esse não é o primeiro templo que ele vai construir. Por que esse templo é importante? Olha onde esse templo foi construído. O texto diz, ele construiu um templo para Quemos, sobre o monte da frente, provavelmente ali perto da região do Monte das Oliveiras, o monte de frente de Jerusalém. Ele faz na frente do templo do Senhor um templo para Quemos. Porque não é possível ser um idólatra longe da presença de Deus. Porque o mandamento diz exatamente isso: não terás outros deuses na minha frente, diante de... Porque não dá para ter um Deus longe do Senhor. Mas Salomão faz um templo aonde? Na frente de Jerusalém. No monte em frente a Jerusalém. Um templo para Quemos. Mas não foi o único. O texto diz que ele também fez a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Ah, pastor, são 2 templos. Isso deve ter sido 2 capelinhas, né? Só para a família lá da mulher dele. Da mulher, não. Versículo 8. Assim fez. Para quantas? Para todas as suas mulheres estrangeiras. Se ele fez só para as princesas, são 700 templos espalhados por Jerusalém. Se ele fez para todas, são 1000 templos espalhados por aquela região. Ele espalhou idolatria por Jerusalém, por Israel inteiro. Ele corrompeu o coração do povo nesse processo. Ele trouxe uma adoração infiel. Ah, pastor, e aí já começaram queimando os meninos? Não, não começa queimando menino, não. Como é que começa? As quais queimavam incenso. Como é que começa uma adoração falsa? Queima um incenso. Mas logo em seguida o texto diz, e sacrificavam. O problema é que a maioria desses deuses exigiam sacrifícios humanos. E o que é que Salomão provavelmente está fazendo aqui também? Se juntando a sacrifícios humanos aqui também. Salomão corrompeu-se de tal maneira que a adoração se perverteu totalmente. Mas o filho de Salomão, não no palácio, mas num deserto, não em meio à fartura, mas em meio a 40 dias de fome, Jesus também foi tentado nesse sentido. E da mesma forma como o coração de Salomão está sendo tentado agora em abarcar o mundo inteiro e ter o mundo inteiro à sua disposição, foi oferecido a Jesus a mesma coisa no capítulo 4 de Mateus. E Satanás olha e mostra os reinos da terra e diz, olha, tudo isso é meu, mas eu te dou
se você prostrado me adorar. Só isso, ajoelhe para mim. Não precisa fazer muita coisa não, só ajoelha, ajoelhe. E tudo que você quer é seu. Tudo que você desejar é seu. E a resposta de Jesus é: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele diz: eu sou fiel ao Deus e não ao que eu quero, não às coisas que podem encantar o meu coração. Porque o coração de Cristo, ao contrário do coração de Salomão, não era um coração que tinha desejos absurdos. O único desejo do coração de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. O coração de Salomão foi pervertido e a adoração dele foi pervertida também. Ah, pastor, que Salomão, que gente, que homem ruim. O Senhor deu tanta coisa para ele. Se eu tivesse metade do dinheiro de Salomão, eu não faria um negócio desse. Se eu tivesse as condições que Deus deu para Salomão, um homem sabe fazer uma burrice dessa. É uma estupidez, não é? Eu não faria um negócio desse. A gente faz. A gente faz a mesma coisa. Os nossos relacionamentos são distorcidos, meus irmãos, quando nós colocamos os nossos desejos acima da vontade de Deus. De maneira que da mesma forma nós nos comportamos quando o nosso coração está dividido e nós temos desejos fortes demais. A Bíblia nos diz que quando nós temos um desejo forte por enriquecer, nós caímos em muitas ciladas. Os desejos fortes do povo, às vezes em Tiago capítulo 4, se tornam as fontes de guerras, de discussões, de contendas, de morte. Note, queridos, que os nossos desejos estão aí. A grande pergunta que nós fazemos hoje é: quais são os desejos que estão assumindo o controle sobre a nossa vida e pervertendo nosso coração? Podem ser desejos bons, pode ser o desejo por um casamento, você tem vontade de casar, quer casar, está orando por isso, mas começa a ser corrompido de tal maneira que você começa a subir pelas paredes e arranhar azulejo, fica doido na vida, porque eu quero casar. Pode ser que você simplesmente tenha um desejo de passar um concurso, e você começa a ficar desesperado por isso, porque você quer confiança no seu dinheiro, você quer segurança e a estabilidade do emprego público, e começa a se agarrar nisso, e esse seu desejo vai corromper o seu coração. Você pode ter um desejo de constituir família, de ter filhos ou coisa desse tipo, o desejo de enriquecer. Tudo isso são desejos que nós mantemos no nosso coração e não são necessariamente maus, mas quando os nossos desejos crescem e se expandem a esse nível, tudo é corrompido ao redor. O que Salomão tinha? Luxúria, desejo por mulheres, desejo de expansão política. É isso que ele tem. O que é que ele faz? Uma mulher, meia dúzia já está bom. Se uma já está difícil, imagina meia dúzia. Não, 1000. 700 como um acordo político, mas 300 por diversão. Por diversão. Porque não há como barrar um desejo de um coração. Meu avô dizia: porque a medida do ter nunca enche. Não tem como completar. Quanto mais você desejar do mundo, você vai viver como se estivesse tomando água do mar. Quanto mais você bebe água do mar, mais sede você tem. Você vai beber o mar inteiro e não vai se saciar jamais. Pelo contrário, para cada desejo grandioso que você tiver, quanto mais você adquirir, mais você vai querer, e mais insatisfeito com o que tem você vai ser. Que assustador, meus irmãos, é quando o nosso coração se perverte, quando nós queremos coisas demais. O apóstolo Paulo nos ensina: tendo com que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentes, não desejos demais, gratos com o que o Senhor já tem nos dado. Cuidado com os desejos do coração, porque podem ser desejos bem sinceros, desejo de ser amado e cuidado pelo seu marido, desejo de ter mais atenção dos filhos. São desejos simples, mas desejos que crescem, se tornam perigosos e pervertem o coração. O Senhor tinha advertido: não deseja essas coisas. Salomão deseja tudo que olha, tudo que ele vê, ele quer, e ele perverte seu coração. Olhemos para Cristo, meus irmãos. Olhemos para Jesus, que diante das suas necessidades simplesmente disse: importe a palavra de Deus. Na minha vida não importa o que eu quero, não importa os meus desejos, não importa as minhas intenções.
não importa a minha autoestima, na minha vida o que importa é o que Deus quer para mim, porque o que Deus quer para mim é o melhor. Se Deus quer para mim 40 dias de jejum, serão 40 dias de jejum e não essas saidinhas aqui. O que importa, meus queridos, é fidelidade para com Deus. O nosso coração não pode ser invertido na outra direção. Nosso coração tem que estar completamente direcionado ao Senhor, para que não sejamos acusados de alguém que deixou de ser fiel a Deus, como foi Davi. Cuidado com os desejos, porque eles pervertem relacionamentos, pervertem a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, com as coisas e com as pessoas. Por isso que Jesus disse: se alguém ama mãe, pai, filho, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Você não pode amar filho mais do que ao Senhor. Você não pode amar o seu marido mais do que ao Senhor. Você não pode amar a sua mulher mais do que o Senhor. Você tem que estar disposto a colocar-se na mão do Senhor e amar somente a Ele. Porque quando o seu coração é pervertido, os seus desejos vão ser pervertidos juntos. E qual é o próximo passo? O próximo passo é tentar conseguir as coisas de outro jeito que não seja do Senhor. Por isso que o texto nos mostra que existe aqui idolatria. A idolatria, meus irmãos, não é simplesmente, pastor, mas graças a Deus que eu não vou entrar nessa. Nunca que eu vou trazer um Moloque lá para casa. Eu não vou trazer um negócio desse, não. Eu não vou botar um Buda em cima da geladeira na esperança que em 2024 seja cheio de dinheiro lá em casa. Lembra que eu colocava um Budazinho em cima da geladeira para trazer dinheiro? Ou então, não, pastor, eu não vou lá no centro da cidade para pegar aquele gato que fica com a mãozinha assim, não, porque chama dinheiro. Eu não vou fazer esse negócio, não, pastor. Não vou trazer esse negócio para dentro de casa, não. Quem te disse que você precisa disso? Porque toda vez que o seu coração deseja algo, você transforma esse desejo em um ídolo. Note, meus irmãos, que a questão aqui não é que você vai começar do nada e se tornar um louco, obcecado por alguma coisa. É porque com a vida de Salomão, isso foi quando ele se tornou velho. Ele foi paulatinamente pervertendo o seu coração. Os deuses se aproximam do nosso coração de forma sorrateira. É uma aplicação que rendeu. Eita, agora eu vou ganhar dinheiro. Eu me lembro de uma vez, logo quando saiu aquelas pirâmides, lembram? Saíram aquelas pirâmides, lá uns 15 anos atrás. Chegou uma pessoa para mim e disse: pastor, agora eu fico rico. Eu digo: meu filho, você caiu na armadilha de Satanás, teve o seu coração corrompido, amando o dinheiro mais do que o Senhor, você vai perder o que tem. Oh, meu Deus do céu, deu 6 meses. Estava com um monte de caixa de produto de beleza em casa, sem vender nada. Nós precisamos entender que é assim que funcionam os ídolos. Ele te oferece coisas. E quando ele te oferece coisas, ele diz: se você começar a me dar algumas coisinhas, eu vou te dar esse monte de outra coisa. Dinheiro, por exemplo. Eu quero ganhar dinheiro. O que é que o dinheiro diz? Ele diz: olha, se você vier me servir, eu vou te dar estabilidade. Do tipo, entrar no shopping e não se preocupar quanto é o preço. Não é bom? Chegar na loja e não perguntar nem quanto é. Eu quero isso aqui. Abriu ele para mim. Gostei. Eu vou te dar esse tipo de sensação para você. Eu vou te dar a sensação de você não se preocupar com o amanhã, porque você está com dinheiro suficiente na conta para não ficar aperreado. Eu vou te tirar a preocupação da aposentadoria. Você não precisa se preocupar mais com isso. Eu vou te tirar a preocupação de que como seus filhos vão ficar quando você for morrer. Eu vou te dar tantas condições que quando seus filhos morrerem, eles vão ficar melhor do que você está. Eu vou te dar tudo isso, você vai ter tudo isso, tranquilidade, segurança, veja só, luxo ao seu redor, você vai ter tudo de bom. É isso que o Deus Mamon oferece. Em troca, é claro, que todo Deus precisa de um sacrifício. Em troca, o principal sacrifício que você tem que dar é tempo, porque você vai ter que ter tempo para trabalhar. Você vai ter que ter tempo, disponibilizar tempo. Então não fica com esse negócio de culto, igreja, indo para a igreja, essas coisas assim. Ler a Bíblia, não vai dar muito tempo para isso não. Mas eu te garanto, é resultado certo. Você vai começar a investir tempo, você sacrifica um pouquinho de tempo para mim e eu retribuo a você em estabilidade, em segurança. Vai sacrificando tempo, vai sacrificando tempo. Só que nenhum Deus entrega aquilo que Ele oferece. E aí você começa a trabalhar muito, você começa a gastar tempo, mas não conseguiu
deu ainda o tanto que você queria, porque a casa está boa, mas podia ser maior. A casa já está grande, mas podia ser num lugar melhor. A casa já está grande, mas podia ser duas, porque nem todo mundo gosta da praia, algumas pessoas gostam do mato também. Então podia ser mais de uma, e você vai começar a crescer, ele vai dizer, não, agora meu filho, você está querendo muita coisa, então a gente vai fazer o seguinte, você tem que sacrificar mais uma coisinha, sacrifica a sua família. Sacrifica o tempo que você tem com a sua esposa, sacrifica a atenção que você tem a ela, sacrifica com os seus filhos, deixa os seus filhos com a empregada, deixa lá, você contrata uma babá, arranja uma escola de tempo integral e bota eles lá, você vai buscar, os meninos já estão até tomando banho, você chega em casa, bota o menino para dormir, coloca na Netflix, olha, você vai conseguir trabalhar dobrado agora, vai sacrificando a família. Sacrifica a família. Ah, mas eu sacrifiquei a família, não deu conta. Agora sacrifica um pouquinho da saúde. Para que dormir tanto tempo? Dorme só umas 2, 3 horas por noite. Você vai gastar mais tempo, você vai ter mais tempo, você vai oferecer mais. Sacrifica um pouquinho da saúde também. Afinal de contas, só são alguns anos de saúde que você vai perder. Depois, quando você se aposentar, você vai estar rico. Ele vai te cobrar sacrifícios. E não vai te entregar absolutamente nada. Mas a gente cai nessas armadilhas. A gente cai nessas armadilhas. A gente cai nas armadilhas dos ídolos. Eles não precisam ser de madeira, porque eles nascem dentro do coração. E Salomão serviu esses deuses. Mas Cristo nos mostrou exatamente a quem nós devemos servir. Ele disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Os nossos desejos, os nossos anseios, meus irmãos, devem estar nos pés do Senhor. E a palavra principal a ser dita é, seja feita a tua vontade. Eu quero isso. Se o Senhor não quer, eu também não quero. Já enjoei. Deixa para lá. Gosto muito da pessoa, estou apaixonado por fulana. É Deus no céu e ela na terra. Mas se o Senhor não quer com aquela, eu largo. Compro um pacote de chocolate, um pote de sorvete e largo. Não interessa, eu saio dessa. Vou morrer pobre, mas contanto que eu morra servindo ao Senhor. Ídolos, meus irmãos, destroem os nossos corações porque eles nos pervertem e nos afastam do Senhor. E o texto termina dizendo assim, e ele não seguiu ao Senhor, como seguiu Davi, seu pai. Nós somos chamados a servir ao Senhor e depositar os nossos desejos, abrindo mão deles aos pés de Cristo. Melhor é terminar bem do que começar bem. Você pode ter começado uma caminhada cristã maravilhosa. Levantou a mão, chorou até quando veio lá na frente. Mas isso faz diferença nenhuma se você permite que o seu coração seja corrompido. Você não deve ter um coração de Salomão. Você deve buscar o coração de Cristo. Porque Salomão, tendo tudo o que desejava, desejou mais do que podia ter. Corrompeu, perverteu o seu coração, desviou-se do Senhor e caiu em idolatria. Cristo, não tendo nada do que merecia, manteve o seu coração fiel e foi exaltado, sendo o nome acima de todo nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós hoje e nos sustente e nos segure para que nós venhamos a terminar melhor do que começamos. Vamos orar? Deus santo e bendito, dá-nos graça, Senhor, para que o que aconteceu com Salomão não se repita em nossa vida. Tem misericórdia de nós, porque temos desejos fortes. E os nossos desejos nos corrompem o nosso coração e nos afastam do Senhor, nos fazendo abraçar a ídolos falsos. Perdoa-nos, ó Senhor, por tantas vezes que temos abraçado o que desejamos e abandonado o Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, agora, agarrados a Ti, caminharmos em direção ao Senhor, terminando a nossa carreira cristã, como afirmou Paulo, melhor do que quando nós começamos. É no nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Muito bem, meus irmãos, o famoso 5 minutos para o café, e a gente volta para a nossa escola dominical. É 5 minutos mesmo, viu? E a gente volta para a nossa escola dominical. Deus abençoe.